Você que está assistindo esse vídeo neste exato momento não chegou aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe para receber uma revelação que pode mudar completamente o rumo da sua vida e da sua família. Existe um sinal espiritual terrível acontecendo agora mesmo, entre este Natal e o Ano Novo que está chegando, e pouquíssimas pessoas no mundo sabem o que isso realmente significa. Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, deixou uma profecia sobre este tempo que estamos vivendo, e o que ele revelou vai fazer você entender por que sua vida tem estado tão difícil, por que parece que as portas não se abrem, por que você sente que está lutando sozinha contra o mundo inteiro. O que você vai descobrir neste vídeo vai explicar tudo. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar pode ser a chave para você sair desse túnel escuro que talvez você esteja atravessando. Se você tem sentido que algo muito grande está para acontecer, se você tem tido sonhos estranhos, se você sente no seu coração que alguma coisa está mudando no mundo espiritual, você não está imaginando coisas. Padre Pio sabia que este momento chegaria. Para entender o que está acontecendo agora, precisamos voltar às Sagradas Escrituras e ver o que o próprio Jesus nos ensinou sobre os sinais dos tempos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 3, os discípulos perguntaram ao Senhor: Dize-nos quando sucederão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Jesus não hesitou em responder, porque ele sabia que nós, seus filhos, precisaríamos reconhecer os sinais para não sermos pegos de surpresa. O mestre respondeu com uma série de alertas que fazem nosso coração acelerar quando comparamos com o que estamos vendo hoje. Cuidado que ninguém vos engane, disse Jesus, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Escreva amém nos comentários se você sente que estamos vivendo exatamente isso que Jesus profetizou. Mas Jesus continuou revelando algo ainda mais assustador. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso, porém, é apenas o começo das dores. Você consegue sentir essas dores do parto que Jesus falou? É como se o mundo inteiro estivesse em trabalho de parto, gemendo para dar à luz algo novo, algo que ainda não conseguimos enxergar completamente. Padre Pio, que recebia visões místicas diretamente do céu, sempre dizia que chegaria um tempo em que a humanidade passaria por uma grande purificação. Ele via com os olhos da alma eventos futuros que deixavam marcas profundas em seu coração santo. Durante uma de suas êxtases, Padre Pio viu que entre o Natal e o Ano Novo de um tempo futuro, aconteceria um sinal espiritual tão poderoso que dividiria a história da humanidade em antes e depois. O santo de Pietrelcina explicou para seus filhos espirituais que este período, aparentemente festivo e alegre para o mundo, seria na verdade um momento de grande separação espiritual. As ovelhas serão separadas dos cabritos, dizia ele, citando as palavras de Jesus. E cada alma terá que escolher definitivamente de que lado quer ficar. Comenta: eu escolho Jesus, se você já sabe de que lado você está. O que Padre Pio viu nessas visões era aterrorizante e consolador ao mesmo tempo. Ele disse que neste período específico, entre 25 de dezembro e 31 de dezembro, as forças espirituais do bem e do mal estariam em guerra aberta no mundo invisível, e os efeitos dessa batalha seriam sentidos por todas as pessoas sensíveis ao Espírito Santo. Os que têm ouvidos para ouvir, dizia o santo, escutarão o rumor dessa guerra celestial. Isso explica por que você talvez esteja sentindo uma opressão estranha nestes dias, uma angústia sem explicação, como se algo muito pesado estivesse no ar. Não é sua imaginação, minha filha, meu filho. É o sinal espiritual que Padre Pio profetizou. O céu está em movimento, e quando o céu se move, toda a terra treme. Jesus mesmo nos ensinou sobre isso quando disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o bramido e a agitação do mar. Os homens desfalecerão de terror e apreensão pelas coisas que sobrevirão ao mundo, pois as potências dos céus serão abaladas.
Essas palavras do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, descrevem exatamente o que estamos vivendo agora. Padre Pio sempre explicava que quando Jesus falava sobre sinais no céu, ele não estava se referindo apenas a fenômenos físicos visíveis, mas principalmente a movimentações espirituais tão intensas que afetariam o coração e a mente de todas as pessoas. O sinal mais terrível, dizia Padre Pio, não é aquele que se vê com os olhos da carne, mas aquele que se sente com os olhos da alma. Escreva "eu sinto" nos comentários se você tem percebido essas coisas estranhas no seu coração. E qual é exatamente esse sinal espiritual que está acontecendo entre este Natal e o Ano Novo? Padre Pio revelou que seria um tempo em que Deus faria uma chamada final para cada alma humana. Uma convocação tão poderosa e definitiva que ninguém poderia ignorar. Será como se uma trombeta invisível soasse no coração de cada pessoa, explicava o santo. E cada um terá que dar uma resposta. Esta chamada divina não virá através de vozes audíveis ou aparições visíveis para a maioria das pessoas. Ela virá através de situações, circunstâncias, encontros, dificuldades, bênçãos, tudo orquestrado pelo Espírito Santo para que cada alma se depare consigo mesma e com Deus. É por isso que tantas pessoas estão passando por crises profundas neste momento, porque Deus está usando essas crises para chamar seus filhos de volta para casa. Você que está me ouvindo agora pode estar vivendo exatamente isso. Talvez sua vida tenha virado de cabeça para baixo nos últimos meses. Talvez você tenha perdido algo ou alguém muito importante. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares, solidão, depressão, ansiedade. Se for assim, eu preciso te dizer algo que pode mudar sua perspectiva completamente. Padre Pio ensinou que quando Deus quer falar conosco de forma definitiva, Ele permite que nossa vida seja chacoalhada para que possamos escutar sua voz acima de todo o barulho do mundo. As maiores graças, dizia o santo, chegam disfarçadas de cruzes aparentemente insuportáveis. O que você está vivendo agora pode ser exatamente a graça que você tem pedido tanto nas suas orações. Comenta, obrigada Jesus, se você consegue ver a mão de Deus nas suas dificuldades. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara: Eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar esperança e um futuro. Isso significa que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus tem um propósito específico e amoroso para cada situação que você está enfrentando. Padre Pio vivia essa verdade na própria pele, porque suas maiores dores físicas e espirituais foram transformadas nas maiores bênçãos para a humanidade. O sinal espiritual deste tempo também está relacionado com o que Jesus falou sobre a separação final. No Evangelho de São Mateus, capítulo 25, ele explica: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Padre Pio revelou que essa separação não aconteceria apenas no final dos tempos, mas também em momentos históricos específicos, quando Deus acelera o processo de purificação da humanidade. E nós estamos vivendo um desses momentos agora. Cada pessoa está sendo chamada a escolher definitivamente entre a luz e as trevas, entre Deus e o mundo, entre o amor e o egoísmo. Isso não significa que o mundo vai acabar amanhã. Significa que estamos entrando numa nova fase da história da salvação, onde as escolhas espirituais terão consequências muito mais rápidas e visíveis. Quem escolher seguir a Jesus experimentará uma proteção e uma paz sobrenaturais, mesmo no meio das tempestades. Quem escolher viver longe de Deus sentirá cada vez mais o vazio e a inquietação que só Ele pode preencher. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se você escolhe ficar do lado de Cristo. Mas por que esse sinal espiritual está acontecendo especificamente entre o Natal e o Ano Novo? Padre Pio explicava que este período tem um significado profundo no plano de Deus. O Natal celebra a primeira vinda de Jesus ao mundo, quando ele se fez homem para nos salvar. O Ano Novo representa um novo começo, uma nova oportunidade de conversão e santificação. Entre essas duas datas,
Há uma janela espiritual muito especial, onde o céu se abre de forma particular para derramar graças extraordinárias sobre a humanidade. É como se Deus dissesse: eu me fiz homem por amor a vocês. Agora vocês têm a chance de se tornarem mais parecidos comigo. É uma semana de misericórdia intensificada, mas também de justiça acelerada. Padre Pio via que neste período muitas almas receberiam a última chamada de Deus, antes de endurecerem definitivamente o coração. Para uns, seria uma semana de conversão miraculosa. Para outros, seria uma semana de decisão final pela rebeldia contra Deus. Ninguém permanecerá neutro, profetizou o santo. Ou se aproximarão de Deus, ou se afastarão dele para sempre. Isso pode parecer assustador, mas na verdade é uma grande misericórdia. Imagine se Deus deixasse as pessoas vagarem na mornidão espiritual para sempre, sem nunca encontrarem a verdadeira felicidade que só Ele pode dar. Ao acelerar esse processo de escolha, Ele está sendo misericordioso até com aqueles que o rejeitam, porque pelo menos eles não ficarão perdendo tempo numa vida sem sentido. Para você que está ouvindo isso, e sente que Deus está te chamando, esta é sua oportunidade de ouro. Padre Pio sempre dizia: quando Deus bate na porta do coração, Ele não bate duas vezes da mesma forma. Se você sente que Ele está batendo na porta do seu coração agora, não deixe essa oportunidade passar. Abra completamente. Entregue tudo o que você é e tudo o que você tem nas mãos dele. Comenta: eu me entrego, se você quer fazer essa entrega total para Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, nos convida: busquem o Senhor enquanto se pode achar, invoquem-no enquanto está perto. Existe um tempo certo para cada coisa, e o tempo de buscar a Deus com todo o coração é agora. Não sabemos se teremos amanhã. Não sabemos se nossa mente estará lúcida daqui a alguns anos. Não sabemos se nosso coração não ficará endurecido se deixarmos passar esta oportunidade. Padre Pio sofreu tanto em vida, exatamente para preparar o mundo para este momento que estamos vivendo. Cada dor que ele suportou, cada humilhação que ele aceitou, cada milagre que ele realizou, tudo foi pensado por Deus para nos fortalecer neste tempo de grande tribulação e grande graça. Os 50 anos de estigmas de Padre Pio foram 50 anos de intercessão intensiva pelos nossos dias. O sinal espiritual que estamos recebendo agora também tem a ver com a aceleração dos tempos. Jesus disse no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 20: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou os dias. Isso significa que Deus está acelerando o processo histórico para que seus filhos fiéis não sofram mais do que o necessário. Padre Pio via que chegaria um tempo em que as coisas que antes levavam anos para acontecer, aconteceriam em meses. Os processos de conversão seriam mais rápidos, mas também os processos de endurecimento do coração. As bênçãos de Deus se manifestariam mais rapidamente para quem o busca, mas as consequências do pecado também apareceriam mais depressa para quem insiste em viver longe dele. Escreva: acelera, Senhor, se você quer que Deus acelere sua conversão e santificação. É por isso que você pode estar sentindo que sua vida está passando muito rápido ultimamente, como se os dias voassem, como se você não conseguisse acompanhar a velocidade dos acontecimentos. Não é impressão sua. Realmente estamos vivendo numa aceleração do tempo, não física, mas espiritual. Deus está comprimindo os acontecimentos para que possamos chegar logo ao que Ele preparou para nós. Isso também explica por que muitas pessoas estão tendo sonhos proféticos, visões, intuições espirituais muito fortes neste período. O véu entre o mundo natural e o mundo sobrenatural está ficando mais fino, permitindo que almas sensíveis percebam realidades que antes eram invisíveis. Se você tem tido experiências assim, não tenha medo. Deus está te preparando para ser um instrumento dele nestes tempos decisivos. Padre Pio sempre orientava que quando começamos a perceber coisas do mundo espiritual, devemos primeiro discernir se vem de Deus ou do inimigo. Tudo que te aproxima de Jesus te dá paz, te faz querer ser uma pessoa melhor, te inspira a amar mais, vem de Deus. Tudo que te afasta de Jesus, te dá medo, te faz julgar os outros, te inspira orgulho ou desespero,
vem do inimigo. O sinal espiritual deste tempo também está conectado com a promessa que Nossa Senhora fez em Fátima sobre o triunfo do seu coração imaculado. Padre Pio tinha uma devoção especial à Santíssima Virgem e sempre dizia que ela seria a protagonista da vitória final de Deus sobre o mal. Quando vocês virem sinais terríveis no mundo, dizia o santo, lembrem-se que é sinal de que a vitória de Maria está próxima. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém para que elas também recebam essa revelação importante. Nossa Senhora apareceu em Fátima para preparar o mundo para os tempos que estamos vivendo agora. Quando ela falou sobre a conversão da Rússia, sobre um período de paz para o mundo, sobre o triunfo do seu coração imaculado, ela estava se referindo ao tempo que virá depois desta purificação que estamos atravessando. Mas para chegar lá, a humanidade precisa passar por esta escolha definitiva que Padre Pio profetizou. O que isso significa na prática para você que está assistindo este vídeo? Significa que você tem uma responsabilidade enorme neste momento da história. Você não nasceu agora por acaso. Deus te escolheu para viver neste tempo porque Ele sabia que você tinha condições de ser um instrumento de salvação para muitas almas. Cada oração sua, cada sacrifício seu, cada ato de amor seu pode fazer a diferença na balança espiritual do mundo. Padre Pio sempre ensinava que nos tempos de grande tribulação, Deus levanta santos comuns, pessoas simples que se tornam extraordinárias pela força do amor. Você pode ser uma dessas pessoas. Não importa se você não tem estudo, não importa se você não tem dinheiro, não importa se você se sente insignificante. O que importa é que você diga sim para Deus com todo o seu coração. Quando Santa Bernadette viu Nossa Senhora em Lourdes, ela era apenas uma menina pobre e ignorante. Quando São Juan Diego viu Nossa Senhora de Guadalupe, ele era apenas um indígena humilde. Quando os pastorinhos viram Nossa Senhora em Fátima, eles eram apenas crianças simples do interior. Deus escolhe os pequenos para confundir os sábios, escolhe os fracos para confundir os fortes. Comenta, usa-me, Senhor, se você quer ser um instrumento de Deus nestes tempos. O sinal espiritual que estamos recebendo também é um convite para intensificarmos nossa vida de oração. Padre Pio passou a vida inteira rezando, e nos últimos anos de sua vida, ele intensificou ainda mais as orações, porque sabia que se aproximava o tempo em que o mundo mais precisaria da intercessão dos santos. Agora que ele está no céu, sua intercessão por nós é ainda mais poderosa. Se você quer cooperar com este sinal de Deus, comece rezando o terço todos os dias, se ainda não reza. O terço é a oração que mais derrota o demônio e que mais obtém graças do céu. Nossa Senhora prometeu em várias aparições que quem rezar o terço com devoção receberá todas as graças necessárias para a salvação. Em tempos de guerra espiritual como o nosso, o terço é nossa arma mais poderosa. Padre Pio também recomendava muito a oração do Santo Anjo da Guarda. Cada um de nós tem um anjo que nos protege e nos guia, e nestes tempos de sinais confusos e situações perigosas, precisamos da ajuda especial dos nossos anjos. Reze sempre. Anjo de Deus, meu querido guardião, a quem o amor de Deus me confiou, hoje e sempre me ilumine, me guarde, me governe e me proteja. Amém. Outra oração muito importante neste tempo é a oração a São Miguel Arcanjo. O Papa Leão XIII teve uma visão aterrorizante sobre uma grande batalha espiritual que viria sobre a Igreja e o mundo, e por isso compôs uma oração especial para pedirmos a proteção de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Escreva, São Miguel protege-nos, se você quer se colocar sob a proteção do arcanjo. Padre Pio também insistia muito na importância da Santa Missa nestes tempos difíceis. Cada missa que você assiste é mais poderosa que 1000 orações, porque na missa Jesus se faz presente de forma real e verdadeira no meio de nós. Se você não pode ir à missa todos os dias por causa do trabalho ou outras obrigações, tente pelo menos aos domingos e dias santos. E quando for à missa, vá com o coração preparado pela confissão e pelo jejum. A confissão é outro sacramento fundamental neste tempo de purificação.
Padre Pio passava até 18 horas por dia confessando pessoas, porque ele sabia que a confissão frequente é o caminho mais rápido para a santidade. Não tenha vergonha dos seus pecados. Não tenha medo de falar com o Padre. Deus já conhece todos os seus erros e, mesmo assim, Ele te ama infinitamente. O jejum também é uma arma espiritual muito poderosa que Padre Pio praticava intensamente. Jesus mesmo disse que alguns demônios só saem com oração e jejum. Comece devagar, jejuando um dia por semana a pão e água, ou pelo menos não comendo doces e coisas gostosas numa sexta-feira por mês. O jejum quebra o poder que o mundo material tem sobre nós e nos aproxima das realidades espirituais. A caridade fraterna é outro aspecto fundamental da resposta que devemos dar a este sinal de Deus. Padre Pio dizia: a oração sem a caridade é como uma lâmpada sem óleo. Não adianta rezarmos muito se não amarmos o próximo concretamente. Ajude quem precisa. Perdoe quem te ofendeu. Seja paciente com quem te irrita. Visite os doentes. Console os aflitos. Ensine quem não sabe. Comenta: eu vou amar, se você quer intensificar sua caridade com o próximo. Mas o sinal espiritual deste tempo também traz consigo uma advertência séria. No Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 48, Jesus declara: a quem muito foi dado, muito será cobrado, e a quem muito foi confiado, mais será pedido. Nós que estamos recebendo essas revelações especiais, que estamos sendo alertados sobre os sinais dos tempos, teremos uma responsabilidade maior diante de Deus. Não podemos usar essas informações apenas para nossa própria segurança espiritual. Temos que compartilhar com outras pessoas. Temos que interceder pelos que ainda não conhecem a Jesus. Temos que ser instrumentos de evangelização através do nosso exemplo de vida. Cada alma que se perder por nossa omissão pesará na nossa consciência diante do tribunal de Cristo. Padre Pio sempre dizia que nos últimos tempos muitos seriam chamados, mas poucos seriam escolhidos. Não porque Deus não quer salvar a todos, mas porque muitos não querem aceitar as condições da salvação. Alguns não querem largar o pecado, outros não querem carregar a cruz, outros não querem renunciar ao orgulho, outros não querem perdoar as ofensas recebidas. A salvação continua sendo de graça, continua sendo um presente de Deus para nós, mas ela exige uma resposta livre e generosa da nossa parte. Deus não força ninguém a amá-lo, não obriga ninguém a segui-lo. Ele apenas bate na porta do coração e espera que nós abramos voluntariamente. O sinal espiritual que estamos recebendo é exatamente essa batida na porta, mais forte e mais urgente que nunca. Se você sente que Deus está batendo na porta do seu coração através das circunstâncias da sua vida, através das pessoas que Ele coloca no seu caminho, através dos sinais que Ele te manda, não endureça o coração. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 15, nos adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Escreva: meu coração é teu, se você quer abrir completamente seu coração para Jesus. O que Padre Pio mais temia era que as pessoas deixassem passar a oportunidade da conversão por causa do medo da mudança. Muitas vezes, sabemos o que Deus quer de nós. Sabemos que precisamos mudar de vida. Sabemos que precisamos abandonar certas coisas ou certas pessoas que nos afastam dele. Mas temos medo de como será nossa vida depois dessa mudança. Padre Pio garantia que quem confia verdadeiramente em Deus nunca fica órfão, nunca fica abandonado, nunca fica sem o que precisa. Deus sempre dá mais do que tira, dizia o santo. Quando Ele nos pede para renunciar a alguma coisa, é porque Ele tem algo muito melhor para nos dar. Confie nisso. Confie que Deus conhece você melhor que você mesmo, que Ele sabe exatamente do que você precisa para ser feliz. As promessas de Deus são maiores que todos os nossos medos. No livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, o Senhor nos tranquiliza: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, e te ajudarei, e te susterei com a minha destra fiel. Se Deus está conosco, quem será contra nós? O sinal espiritual que estamos recebendo também é uma preparação para tempos ainda mais difíceis que podem vir pela frente. Padre Pio via que depois desta purificação inicial,
viria um período de paz e renovação para a igreja e para o mundo, mas antes disso ainda poderiam acontecer tribulações maiores. Por isso é tão importante nos fortalecermos espiritualmente agora. É como se Deus estivesse nos dando um treinamento intensivo antes da batalha decisiva. Cada provação que passamos agora, cada vitória que conquistamos sobre o pecado e sobre nós mesmos, cada ato de fé que fazemos no meio das dificuldades, tudo isso está nos preparando para sermos soldados valentes do exército de Cristo nos combates futuros. Comenta: soldado de Cristo, se você quer fazer parte desse exército de luz. Mas lembre-se sempre que a vitória final já está garantida. Jesus venceu na cruz, ressuscitou glorioso, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Nossa Senhora prometeu que no final, o coração imaculado dela triunfará. Padre Pio confirmou que depois das trevas virá uma luz mais brilhante que nunca iluminou a terra. Então por que temer? Por que desanimar? Por que se desesperar diante das dificuldades? Nós sabemos como a história termina. Nós sabemos quem vence no final. Nossa única preocupação deve ser permanecer fiéis até o fim. Não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa quantas pessoas nos abandonem, não importa quantas vezes nós mesmos tropecemos no caminho. São Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, declara com toda a confiança: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Que possamos dizer a mesma coisa quando chegar nossa hora de prestar contas a Deus. Que possamos olhar para trás e ver que aproveitamos todas as oportunidades que Ele nos deu, que correspondemos a todas as graças que Ele derramou sobre nós. O sinal espiritual deste tempo entre o Natal e o Ano Novo também nos convida a olhar para o exemplo dos santos que nos precederam. Eles passaram por tribulações muito maiores que as nossas, e não apenas sobreviveram, mas se tornaram modelos de santidade para todas as gerações. Se eles conseguiram, nós também podemos conseguir com a graça de Deus. Santa Teresa de Ávila passou por uma época de grande secura espiritual que durou quase 20 anos, mas nunca desistiu de buscar a Deus. São João da Cruz experimentou a noite escura da alma, quando parecia que Deus tinha se afastado completamente dele, mas perseverou na fé. Santa Teresinha do Menino Jesus enfrentou dúvidas terríveis contra a fé nos últimos anos de sua vida, mas manteve-se firme no amor. Escreva: eu persevero se você quer imitar a perseverança dos santos. Padre Pio passou 50 anos carregando as chagas de Cristo no próprio corpo, 50 anos de dores indescritíveis, mas nunca se queixou, nunca perdeu a alegria, nunca deixou de servir a Deus e ao próximo com amor. Se um homem consegue suportar tanto sofrimento por amor a Cristo, certamente nós podemos suportar as pequenas cruzes que Deus permite em nossa vida. Além disso, lembre-se que não estamos sozinhos nesta caminhada. Temos a companhia da Santíssima Virgem Maria, que é nossa mãe no céu. Temos a intercessão de Padre Pio e de todos os santos. Temos a proteção dos anjos. Temos o amor infinito de Jesus. Temos a presença do Espírito Santo habitando em nossa alma pela graça santificante. É verdade que o mundo parece estar cada vez mais hostil aos valores cristãos. É verdade que muitas vezes nos sentimos como uma pequena minoria numa sociedade que quer apagar Deus da vida pública e privada. É verdade que às vezes parece que estamos nadando contra a correnteza. Mas lembre-se das palavras de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo não com exércitos ou com riquezas, mas com amor, humildade, obediência, sacrifício. E Ele nos convida a vencer da mesma forma. Não precisamos ser poderosos, segundo os padrões humanos, para ser vitoriosos, segundo os padrões divinos. Basta amarmos como Ele amou, perdoarmos como Ele perdoou, servirmos como Ele serviu. O sinal espiritual que estamos recebendo nestes dias também nos lembra que o tempo é um dom precioso que não podemos desperdiçar. Padre Pio dizia: o tempo é o maior tesouro que Deus nos deu, porque com o tempo podemos ganhar a eternidade. Cada minuto que passa é uma oportunidade de amar, de orar, de fazer o bem, de nos aproximar de Deus. Comenta: não vou desperdiçar,
se você quer aproveitar bem o tempo que Deus te dá. Não sabemos quanto tempo ainda teremos nesta terra. Não sabemos quantas oportunidades de conversão ainda receberemos. Não sabemos quando Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Por isso é tão importante vivermos cada dia como se fosse o último, mas também como se fôssemos viver 100 anos. Intensidade e perseverança caminhando juntas. Isso não significa viver com ansiedade ou desespero. Significa viver com urgência santa, com o coração sempre voltado para Deus, sempre pronto para encontrá-lo. Como as virgens prudentes da parábola de Jesus, que mantinham suas lâmpadas acesas, esperando a chegada do esposo. Como o servo fiel, que estava trabalhando quando o Senhor voltou de viagem. Padre Pio nos ensina que a verdadeira sabedoria espiritual consiste em viver sempre na presença de Deus, fazendo tudo por amor a Ele, oferecendo-lhe cada respiração, cada batida do coração, cada pensamento, cada palavra, cada ação. Quando vivemos assim, nossa vida inteira se torna uma oração contínua, uma oferenda permanente de amor. E quando nossa vida se torna uma oração contínua, nós mesmos nos transformamos em sinais de esperança para outras pessoas. Nosso testemunho silencioso, nossa paz no meio das tribulações, nossa alegria apesar das dificuldades, tudo isso se torna um evangelho vivo que fala mais alto que 1000 palavras. Pessoas que nunca leriam a Bíblia podem ler o evangelho escrito na nossa vida. Este é talvez o aspecto mais bonito do sinal espiritual que estamos recebendo. Deus não está apenas nos purificando individualmente, Ele está nos preparando para sermos instrumentos de purificação para outras pessoas. Cada um de nós pode se tornar um pequeno Padre Pio para alguém, um canal de graças divinas, um farol de luz no meio das trevas. Escreva "Quero ser luz" se você quer iluminar a vida de outras pessoas. Imagine se cada pessoa que está assistindo este vídeo se comprometer a viver estes próximos dias com intensidade espiritual máxima. Imagine se cada um rezar o terço todos os dias, for à missa sempre que possível, fizer jejum regularmente, praticar a caridade concretamente. Imagine o impacto que isso teria no mundo espiritual. Imagine quantas almas poderiam ser salvas através dessa corrente de oração e sacrifício. Padre Pio sempre dizia que uma alma santa pode salvar milhares de outras almas. Santa Teresinha prometeu passar o céu fazendo bem na terra. Santa Faustina intercede constantemente pela conversão dos pecadores. Imagine se você se tornasse mais um elo nessa corrente de intercessão que envolve toda a Igreja triunfante, purgante e militante. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão firme agora mesmo. Não adie para amanhã. Não espere se sentir mais preparado. Não aguarde condições ideais. O momento é agora, exatamente como você está, com todas as suas limitações e fraquezas. Deus não espera que você seja perfeito para começar a usá-lo. Ele espera apenas que você seja disponível. Abra seu coração completamente para Jesus neste momento. Diga para Ele: Senhor, eu sei que não sou digno do Teu amor, mas confio na Tua misericórdia. Eu sei que sou fraco e pecador, mas confio na Tua graça. Eu sei que não tenho muito a oferecer, mas ofereço tudo o que sou e tudo o que tenho. Usa-me como instrumento da Tua paz, da Tua luz, do Teu amor. Se você fizer essa oração com sinceridade, sua vida nunca mais será a mesma. O Espírito Santo começará a transformar você de dentro para fora. Você começará a ver sinais da presença de Deus em todos os lugares. Você começará a experimentar uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Comenta "Eu me ofereço" se você quer fazer essa entrega total para Jesus. E lembre-se que esta entrega não é um evento único, é um processo contínuo. Cada manhã você precisa renovar essa decisão. Cada vez que for tentado a pecar, você precisa escolher novamente a santidade. Cada vez que surgir uma dificuldade, você precisa escolher novamente a confiança. Cada vez que aparecer uma oportunidade de fazer o bem, você precisa escolher novamente o amor. A santidade não é um estado que se atinge de uma vez para sempre. É uma caminhada diária, um esforço constante, uma luta contínua contra o pecado e o egoísmo. Mas é também uma aventura fascinante, uma descoberta progressiva do amor infinito de Deus, uma participação cada vez maior na própria vida divina. Padre Pio,
levou a vida inteira para chegar à santidade heróica, e mesmo nos últimos dias de sua vida terrena, ele ainda se considerava um pecador necessitado da misericórdia de Deus. Mas exatamente por isso, ele se tornou tão grande aos olhos de Deus. A humildade é o fundamento de todas as virtudes, a base sobre a qual Deus constrói o edifício da santidade. Então não se desanime se você tropeçar no caminho. Não se desespere se você cair em algum pecado. Não desista se você sentir que não está progredindo na vida espiritual. O importante é sempre se levantar, sempre recomeçar, sempre confiar na misericórdia infinita de Deus. Ele conhece nossa fraqueza e nos ama exatamente como somos. O sinal espiritual que estamos recebendo nestes dias é também um convite à esperança. Por mais escuro que o mundo pareça, por mais difíceis que sejam as circunstâncias que estamos vivendo, Deus continua no controle de tudo. Nada acontece sem sua permissão. Nada escapa ao seu conhecimento. Nada pode impedir a realização dos seus planos de amor para cada um de nós. Escreva: Deus está no controle, se você acredita nisso com todo o seu coração. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, São João nos revela a promessa mais consoladora de toda a Bíblia. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este é o destino final de todos aqueles que permanecem fiéis a Jesus até o fim. Todas as lágrimas que você derramou, todas as dores que você suportou, todas as humilhações que você aceitou por amor a Cristo, tudo isso será transformado em glória eterna. Não apenas suas lágrimas serão enxugadas, mas você entenderá que cada sofrimento foi um degrau na escada que te levou ao céu. Cada cruz foi um instrumento de purificação que te preparou para a visão beatífica. Padre Pio entendeu isso ainda em vida. Por isso conseguia sorrir no meio das dores mais atrozes. Ele sabia que estava participando da paixão de Cristo de forma muito especial e que cada gota de sangue que derramava, cada momento de agonia que suportava, estava cooperando para a salvação de milhares de almas. Que perspectiva gloriosa! Que vocação sublime! Você também tem uma vocação sublime. Talvez não seja carregar estigmas visíveis como Padre Pio, mas certamente é carregar os estigmas invisíveis do amor verdadeiro. Cada vez que você renuncia ao seu egoísmo por amor ao próximo, você está sendo crucificado com Cristo. Cada vez que você perdoa uma ofensa, você está derramando o sangue da misericórdia. Cada vez que você serve alguém com humildade, você está lavando os pés como Jesus. O sinal espiritual deste tempo nos convida a descobrir a grandeza da nossa vocação cristã. Não somos pessoas comuns vivendo uma vida comum. Somos filhos de Deus, herdeiros do reino eterno, templos do Espírito Santo, membros do corpo místico de Cristo. Que dignidade incomparável, que responsabilidade extraordinária, que destino glorioso. Comenta, Filho de Deus, se você quer viver à altura dessa dignidade. Por isso não se contente com uma vida espiritual medíocre. Não se conforme com o mínimo necessário para se salvar. Aspire à santidade heróica, à perfeição evangélica, à união íntima com Deus. Jesus não disse, sejam mais ou menos bons. Ele disse, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Esta é a meta, este é o ideal, este é o objetivo de toda a vida cristã autêntica. E não pense que isso é apenas para padres, freiras ou pessoas especiais. Todo batizado é chamado à santidade. Todo cristão é vocacionado para ser santo. Você pode ser santo no seu trabalho, na sua família, na sua profissão, nas suas circunstâncias concretas de vida. A santidade não depende do que você faz, mas de como você faz o que faz. Santa Teresinha se tornou santa fazendo coisas muito simples: varrer o chão, lavar a louça, cuidar de pessoas doentes, rezar no silêncio do convento. São José se tornou santo sendo carpinteiro, cuidando de Jesus e Maria, sustentando a família com o trabalho honesto. Você também pode se tornar santo exatamente onde Deus te colocou, fazendo exatamente o que Ele te pede para fazer. O segredo está em fazer tudo por amor, oferecendo cada pequena ação para a glória de Deus e o bem das almas. Quando você acorda de manhã, ofereça o dia inteiro para Jesus. Quando você trabalha,
Trabalhe como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Quando você descansa, descanse na presença de Deus. Quando você conversa com alguém, fale como se Jesus estivesse ouvindo cada palavra. Padre Pio vivia exatamente assim. Para ele não havia diferença entre rezar no altar e conversar com as pessoas, entre celebrar a missa e tomar o café da manhã, entre confessar os fiéis e dormir algumas horas. Tudo era oração, tudo era oferecimento, tudo era amor. Por isso ele se tornou santo fazendo coisas que qualquer padre pode fazer. Escreva tudo por amor, se você quer viver assim também. O sinal espiritual que estamos recebendo nestes dias também nos alerta sobre a importância de vivermos no presente. Muitas vezes perdemos a paz porque ficamos remoendo o passado ou nos preocupando excessivamente com o futuro. Mas Deus só nos dá a graça necessária para o momento presente. É agora que Ele quer nossa resposta. É hoje que Ele espera nosso amor. Jesus nos ensinou a pedir ao Pai: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não o pão da semana que vem, não o pão do mês que vem, mas o pão de hoje. Da mesma forma, Ele nos dá a graça de cada dia, a força de cada momento, a luz de cada circunstância. Confie que Ele continuará dando amanhã o que você precisar para amanhã. Santa Faustina escreveu em seu diário: não me inquieto com o amanhã, mas vivo apenas o momento presente, porque pode acontecer que o amanhã não exista para mim. Que sabedoria! Que libertação! Quando aprendemos a viver assim, experimentamos uma paz que nenhuma circunstância externa pode tirar. Isso não significa que não devemos fazer planos ou nos preparar para o futuro. Significa que depois de fazer nossa parte com responsabilidade, devemos entregar tudo nas mãos de Deus e viver com serenidade o presente que Ele nos dá. O futuro pertence a Ele. O passado já foi perdoado e esquecido pela sua misericórdia. Resta apenas o agora para amarmos e servirmos. É no presente que acontecem os milagres. É agora que Deus pode transformar nossa vida. É neste momento que podemos dizer sim à sua graça. É hoje que podemos ser santos. Não adie sua santidade para quando você estiver mais preparado, para quando as circunstâncias forem mais favoráveis, para quando você se sentir mais digno. Seja santo agora, exatamente como você está. Comenta: agora é minha hora, se você quer começar a ser santo hoje mesmo. Padre Pio sempre dizia que Deus não nos pede coisas impossíveis, mas nos pede para fazermos o possível e confiarmos nele para o impossível. Você não precisa fazer milagres extraordinários para agradar a Deus. Você precisa fazer com amor extraordinário as coisas ordinárias que Ele coloca no seu caminho. Um sorriso sincero pode ser um milagre para alguém que está sofrendo. Uma palavra de encorajamento pode salvar uma pessoa do desespero. O mundo precisa urgentemente de cristãos autênticos, de pessoas que vivam o Evangelho na prática, que sejam sal da terra e luz do mundo. Não precisa ser perfeito para começar a ser essa pessoa. Precisa apenas ser sincero, ser verdadeiro, ser disponível para Deus usar você como Ele quiser. E quando você começar a viver assim, experimentará uma alegria que nada neste mundo pode proporcionar. A alegria de saber que sua vida tem sentido, que cada dia é uma oportunidade de amar, que cada pessoa que você encontra é uma chance de fazer o bem. A alegria de pertencer a Deus, de ser amado infinitamente, de ter um destino eterno garantido. Esta alegria que vem de Deus é diferente da alegria que o mundo oferece. A alegria do mundo depende das circunstâncias externas: dinheiro, saúde, reconhecimento, prazeres. A alegria de Deus independe de qualquer coisa externa, porque nasce de dentro para fora, da união da nossa alma com Ele, que é a própria felicidade. São Paulo experimentou essa alegria mesmo quando estava preso, açoitado, perseguido. Ele escreveu a carta mais alegre do Novo Testamento, a carta aos Filipenses, exatamente quando estava na cadeia esperando uma possível condenação à morte. Alegrai-vos sempre no Senhor, ele exortou. Outra vez digo, alegrai-vos. Escreva, eu me alegro, se você quer experimentar essa alegria sobrenatural. O sinal espiritual que estamos recebendo também nos convida a olhar para a eternidade com esperança e expectativa. Esta vida terrena, por mais longa que seja,
é apenas um sopro comparada com a eternidade que nos espera. Todo sofrimento aqui é passageiro. Toda alegria lá será permanente. Toda lágrima aqui terá fim. Toda felicidade lá será sem fim. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, nos dá uma perspectiva consoladora, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente e grandioso. O que parece pesado e duradouro aqui é leve e momentâneo na perspectiva da eternidade. Isso não significa que devemos desprezar esta vida ou ser indiferentes aos sofrimentos nossos e alheios. Significa que devemos ter a perspectiva correta, saber que esta vida é uma preparação para a vida verdadeira, uma escola onde aprendemos a amar para depois amar perfeitamente no céu. Cada dificuldade é uma lição, cada alegria é um antegosto do que nos espera. Padre Pio suportou 50 anos de sofrimentos físicos indescritíveis porque tinha os olhos fixos na eternidade. Ele via além do véu das aparências, contemplava a glória que o esperava, sabia que cada dor oferecida com amor se transformaria em uma joia na sua coroa celestial. Por isso conseguia sorrir mesmo nos momentos de maior agonia. Você também pode ter essa perspectiva eterna. Quando estiver passando por dificuldades, lembre-se que isto também passará. Quando estiver desfrutando alegrias, agradeça a Deus e use-as como degraus para se aproximar dele. Quando estiver fazendo escolhas, pergunte-se: o que vai importar na eternidade? Como essa escolha vai afetar minha alma imortal? Comenta: vivo para o céu, se você quer ter sempre essa perspectiva eterna. E enquanto caminhamos para a eternidade, temos a missão de levar outras almas conosco. Deus não nos salvou apenas para nosso próprio benefício, mas para sermos instrumentos de salvação para outros. Cada pessoa que encontramos pode estar esperando nossa palavra de esperança, nosso exemplo de fé, nossa demonstração de amor. Você nunca sabe o impacto que sua vida pode ter na vida de outras pessoas. Uma palavra sua pode mudar o destino eterno de alguém. Um gesto seu pode salvar uma alma do desespero. Uma oração sua pode obter a conversão de um grande pecador. Uma oferta sua pode liberar uma alma do purgatório. Padre Pio recebia cartas do mundo inteiro de pessoas que tinham sido curadas, convertidas, transformadas apenas por ter estado na presença dele ou ter recebido uma palavra sua. Mas o que mais impressionava o santo não eram os milagres físicos, eram as conversões espirituais, as almas que voltavam para Deus depois de anos longe dele. Você também pode ser instrumento dessas conversões. Não precisa fazer milagres extraordinários. Precisa apenas viver o Evangelho autenticamente, irradiar a paz de Cristo, demonstrar concretamente o amor de Deus. Sua própria transformação será um milagre que atrairá outras pessoas para Jesus. E lembre-se que a evangelização mais eficaz não é a que se faz com palavras, mas a que se faz com o exemplo de vida. As pessoas podem não acreditar no que você diz, mas dificilmente conseguem ignorar o que você vive. Se sua vida for transparente, se sua alegria for genuína, se seu amor for verdadeiro, as pessoas vão querer saber o segredo da sua felicidade. Escreva: quero evangelizar, se você quer ser instrumento de conversão para outras pessoas. O sinal espiritual que estamos recebendo nestes dias entre o Natal e o Ano Novo é, portanto, um convite múltiplo. Um convite à conversão pessoal, um convite à santidade heróica, um convite à esperança inabalável, um convite à missão evangelizadora. Deus está acelerando os tempos, porque Ele tem pressa de nos ter completamente para Ele e de nós levarmos outras almas para Ele. Não deixe passar esta oportunidade única. Talvez seja a última chamada que você recebe de forma tão clara e urgente. Talvez seja o momento decisivo da sua vida espiritual. Talvez seja agora ou nunca para você se entregar completamente nas mãos de Deus e permitir que Ele faça de você aquilo que Ele sonhou desde toda a eternidade. Padre Pio está no céu intercedendo por você neste exato momento. Nossa Senhora está olhando para você com amor maternal, esperando que você diga sim como ela disse sim ao anjo Gabriel. Jesus está de braços abertos na cruz, esperando que você se lance nesses braços com total confiança. O Espírito Santo está pronto para inundar sua alma com graças extraordinárias. Tudo o que Deus espera de você
é uma resposta sincera, generosa, definitiva. Não precisa ser uma resposta perfeita, porque você não é perfeito. Mas precisa ser uma resposta total, porque o amor de Deus por você é total. Ele se deu completamente por você. Agora Ele espera que você se dê completamente para Ele. Se você fizer isso, se você abraçar completamente este sinal espiritual que Deus está enviando, sua vida se transformará numa aventura fascinante de amor, numa descoberta progressiva das maravilhas de Deus, numa antecipação da felicidade eterna que Ele preparou para aqueles que o amam. Comenta. Eu digo sim, se você quer fazer essa entrega total agora mesmo. E para você que chegou até aqui, que ouviu toda esta revelação sobre o sinal terrível e maravilhoso que estamos recebendo, eu tenho uma palavra especial de encorajamento. Você foi escolhido por Deus para viver neste tempo decisivo da história. Você foi preparado desde toda a eternidade para este momento. Você tem todas as graças necessárias para responder adequadamente à chamada divina. Não tenha medo de ser santo. Não tenha medo de ser diferente do mundo. Não tenha medo de carregar a cruz. Não tenha medo de seguir Jesus até as últimas consequências. Ele prometeu que quem perde a vida por causa dele, a encontrará. Ele garantiu que quem deixa tudo para segui-lo, receberá o cêntuplo já nesta vida e a vida eterna na vida futura. O mundo precisa de você. A igreja precisa de você. Deus precisa de você. Não para completar algo que falta nele, mas para manifestar através de você algum aspecto da sua glória que só pode ser revelado através da sua vida única e irrepetível. Você é insubstituível no plano de Deus. Você tem uma missão que só você pode cumprir. Que este sinal espiritual que estamos recebendo seja o começo de uma nova era na sua vida. Que seja o início da sua jornada rumo à santidade. Que seja o primeiro dia da vida verdadeiramente cristã que Deus sempre sonhou para você. Que seja o momento em que você finalmente entende por que nasceu, para que vive e para onde vai. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Padre Pio continua enviando mensagens do céu para nos orientar nestes tempos difíceis, e eu estarei aqui compartilhando essas revelações com você. No próximo vídeo, vou contar sobre uma profecia ainda mais impressionante que Padre Pio deixou sobre o que vai acontecer logo depois deste sinal espiritual. Você não pode perder. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Nossa Senhora te proteja sob seu manto maternal. Que Padre Pio interceda por você diante do trono do Altíssimo. Que este Natal seja o início de uma vida nova e que este ano novo seja realmente novo em todos os sentidos. Até o próximo vídeo. Fica na paz de Cristo. Antes de encerrarmos nossa conversa de hoje, eu quero compartilhar com você 3 sinais concretos que você pode observar na sua própria vida para confirmar que realmente está recebendo este sinal espiritual que Padre Pio profetizou. O primeiro sinal é uma inquietação santa no coração. Se você tem sentido nos últimos dias uma vontade inexplicável de rezar mais, de buscar a Deus com mais intensidade, de mudar alguma coisa na sua vida espiritual, isso não é coincidência. Padre Pio explicava que quando Deus quer falar conosco de forma especial, Ele primeiro desperta nossa alma para as realidades sobrenaturais. É como se Ele acendesse uma luz interior que nos faz perceber coisas que antes passavam despercebidas. Você pode ter notado que certas músicas religiosas te emocionam mais que o normal, que certas passagens da Bíblia saltam aos seus olhos como nunca antes, que certas orações ganham um sabor novo. O segundo sinal é o aumento da sensibilidade espiritual. Talvez você esteja percebendo com mais clareza quando algo vem de Deus e quando algo vem do inimigo. Talvez você esteja tendo intuições mais precisas sobre as pessoas ao seu redor, discernindo melhor as intenções verdadeiras por trás das palavras e ações. Talvez você esteja sentindo de forma mais intensa a presença de Deus nos sacramentos, especialmente na Santa Missa e na confissão. Comenta, eu sinto esses sinais, se você está vivenciando alguma dessas experiências. O terceiro sinal é o que Padre Pio chamava de pressa espiritual. É uma sensação urgente de que você precisa aproveitar o tempo que tem, de que não pode mais adiar sua conversão, de que cada dia perdido na mediocridade espiritual é uma oportunidade desperdiçada. Essa pressa não é ansiedade nem desespero. É uma moção suave, mas firme do Espírito Santo te empurrando para a santidade.
Se você reconhece esses 3 sinais na sua vida, pode ter certeza absoluta de que Deus está falando com você através dos acontecimentos destes dias. Não ignore essa voz interior. Não deixe essa oportunidade passar. Responda com generosidade, com confiança, com alegria. Diga como Nossa Senhora disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra. E para finalizar, eu quero deixar você com uma oração que Padre Pio rezava todos os dias e que ele recomendava especialmente para os tempos de grande tribulação espiritual, como o nosso. É uma oração simples, mas muito poderosa. Jesus, eu confio em vós. Maria, eu me consagro a vós. Padre Pio, intercedei por mim. Espírito Santo, guiai-me sempre no caminho da santidade. Reze essa oração todos os dias deste período entre o Natal e o Ano Novo, e você verá como sua vida começará a se transformar de maneira surpreendente. Deus tem planos maravilhosos para você. Planos de felicidade, de realização, de paz. Confie nele completamente e prepare-se para receber bênçãos que excedem todos os seus sonhos mais audaciosos.